dia, Thaís Lapa. Colocaram primeiro a Muito vinheta bom antes de dia. você nos anunciar o que vai falar. Rápido, estamos muito atrasados, audiências. Desculpem, se estendeu por um problema técnico uma das entrevistas e estamos a cavalo, correndo. Qual é o teu tema? Bom dia, Raul e todo mundo que nos ouve. Vou falar de problemas relacionados aos direitos trabalhistas aí no STF, mas quero abrir um espaço no finzinho, a brechinha no final da minha coluna. Quero ver que espaço que a gente está tendo para falar da pauta dos trabalhadores num sentido positivo. Porque até eu estou cansada de me ouvir falando de coisa negativa, então eu estou tentando abrir essa brecha. Vamos ver com a vinheta de novo o que o Thaís Lapa tem de bom para nos contar. Parece que tem coisa boa, pelo menos no final da coluna. Muito bom dia a todos e todas. Essa é a Coluna Elabora, eu sou Thaís Lapa. Bom, hoje vou tratar... Eu estava até com uma dificuldade de nomear o tema da coluna, porque eu fico acompanhando as temáticas da nossa conjuntura e tentando fazer uma costura, né, para trazer aqui para a coluna, mas, enfim, a gente vive num cenário bem caótico, né? Parece que eu estou tentando aqui domar o caos nos espaços de coluna. Mas, assim, o que eu pretendia trazer na coluna de hoje era um comentário sobre a audiência da pejotização que aconteceu semana passada, proposta pelo nosso ministro do STF, Gilmar Mendes. Mas eu queria fazer um preâmbulo antes, né? Porque a gente não tem uma montanha, ou é o domando do caos, ou é uma imagem de uma montanha russa, né? Os direitos trabalhistas dos brasileiros e brasileiras parece que sempre estão numa montanha russa, e não só os diretamente direitos trabalhistas, né? Tem outras coisas que não são expressamente direitos trabalhistas, mas que podem beneficiar ou prejudicar trabalhadores, né? Como a questão dos impostos. Então, vou começar com isso, né? É só para dizer que eu tenho tentado ser a pessoa que não comemora demais antes, né, de ver se a gente teve vitória mesmo, né? Então, logo que a gente teve, há umas 2 semanas, né, se eu não estou recapitulando errado, a aprovação da isenção do imposto de renda para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que ganham até R$ 5.000, fiquei feliz, evidentemente, disse que era uma situação para a gente comemorar, isso junto com a aprovação da taxação de quem ganha mais de R$ 50 mil mensais, né? Isso, embora não tenha uma comemoração enorme para se fazer em relação a isso, porque, primeiro, que isso era o mínimo, né? Essas pessoas não pagavam nada de imposto, e segundo, que a tarifa que eles vão pagar é ridícula, né? Então, a proposta inicial era 10%, né? Ficou ali em torno de 2,5%. Mas a gente não tem só alegrias nesses assuntos. Então, uma das coisas com as quais, é isso que eu quero tratar primeiro, né? Meu primeiro bloquinho da coluna, né? Mesmo tentando, sabendo que a gente está aqui na programação atrasado, né? Vou tentar fazer em 2 bloquinhos. Essa história de a gente ter comemorado, e comemoramos certo, né? Não tem nada de problema nisso, a isenção do imposto de renda para a maioria da população trabalhadora brasileira, né? Que está ainda dentro dessa faixa salarial, né, as pessoas até R$ 5.000. Na semana passada a gente teve só um revés nesse assunto, porque o assunto inteiro, ele diz respeito ao orçamento do país, né? E aí, quando a gente está isentando o imposto de renda, tinha um plano lá do Haddad, né, do Ministério da Fazenda, de recompor esse orçamento das isenções com uma série de fontes, e uma delas era um assunto que já estava pautado e que ia ser possivelmente votado na semana passada, no dia 9 de outubro, que era a gente ter a isenção do que agora é o novo BBB, né? Não sei se vocês já estão atualizados nisso, né? Antes a gente falava que BBB no Congresso era bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Não sei se vocês lembram disso. Mas tem o BBB atual, né? Quando a gente está falando desses debates das taxações, que são os bancos, as bets e os bilionários. E aí, esse assunto de que a gente poderia ter tido uma camada a mais de taxação sobre essa parte da população, né, brasileira, que é minúscula em termos de proporção, mas que tem, né, que reúne, né, muitos ganhos financeiros, não só fruto
de atividades laborais, mas, né, muitas delas fruto de atividades de rendimento financeiro e etc., essa composição aí dos BBBs não teve essa taxação aprovada, resumindo a história, deixaram caducar esse projeto, a prazo para votar era esse dia 9, e isso foi uma rasteira, né, foi como foi comentado, concordo muito, né? Algumas pessoas que comentaram o que aconteceu, foi uma rasteira que foi colocada como se fosse uma rasteira para ser no governo federal, no Lula, mas foi uma rasteira nos brasileiros. Então, começo com isso e digo que, né, concordo com quem disse que a rasteira foi nos brasileiros, é também a minha análise, e essa era uma fonte prevista para a gente compor o orçamento, né, do nosso poder público para financiar as políticas sociais. O governo Lula tem, inclusive, sentido que isso é positivo, ainda bem, né, para a sua avaliação, mas a gente que está interessado em pensar o que é o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né, é um orçamento importante para a gente continuar financiando política social, direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. Mas o que acontece? Agora eles vão ter que cortar de algum lugar, né, o governo federal, e já está essa discussão aí de onde que vai ser feito o corte de recursos, já que dessas fontes aqui, aquela bancada, esse congresso mais antipovo, né, acho que da história, não sei se é da história inteira, né, mas eu acho que é da história inteira, porque conseguem ser mais antidemocráticos do que alguns congressistas, agora eles têm menos vergonha, né, do que alguns congressistas, sei lá, de tempos de regime de exceção, talvez. Mas a história é que agora vai ter que cortar de algum lugar, e estou com as pessoas que também analisam que o lugar muito propício para cortar recursos nesse momento seria essas emendas parlamentares escandalosas, essas emendas PIX, essas coisas, né, que são totalmente transparentes, sem transparência, e que tem uma suspeita, né, muito forte, como diz a Amanda, né, aqui da programação da Desacato, tem uma forte suspeita, né, de que não tenha coisas muito lícitas acontecendo aí. Bom, esse era o primeiro ponto, né? Então eu vou tratar menos na coluna hoje do que eu gostaria desse tema também da audiência da pejotização, porque esse outro assunto, né, entrou no meu caminho, entrou no nosso caminho, né, enquanto país. Mas eu acho importante dizer, né, que a gente comemora certas coisas com eu gosto de trazer um pouco desse tom aí, tentativa de lucidez. Demorou, né, gente, para a gente ter uma taxação nesse nível, né, do andar de cima, como se diz. Demorou 40 anos de um país, né, 40 anos de democracia. A gente está comemorando nesse 2025 40 anos de que a gente tem um país formalmente democrático, e demorou só isso, 40 anos, né, para a gente conseguir pautar, aprovar de um jeito muito parcial, muito recortado, né, que milionários paguem impostos, né, devidos, que não deveria ser mais do que obrigação. O que eu vou te dizer sobre uma nota muito pontual, é só para tentar fazer uma conexão também disso, né, esse assunto do andar de cima, e o quanto que a gente é um país, né, que tem muito a construir em termos, né, de horizontes positivos. A gente está, né, parece que a gente está assim, se recuperando dos caldos há muito tempo, né, se recuperando, está numa ressaca, né, de muito longa data, é muito difícil enxergar horizontes. E é difícil, né, quando a gente tem tanto ataque contra a classe trabalhadora. Acho que o que eu vou tentar dizer de uma forma muito curta sobre a audiência da pejotização, que foi liderada, né, e os assuntos não se encerraram, né, mas já foi um show de horrores, essa audiência sobre o tema 1389, que é um tema que eu já tinha tratado na coluna anterior, e que eu venho falando, né, sobre, até se o pessoal da produção conseguir colocar uma imagem que eu tinha separado sobre como vem votando, né, o conjunto dos... Isso aí não está totalmente atualizado, né, a imagem sobre como vem votando, né, os ministros do STF em relação a pautas que envolvem direitos dos trabalhadores versus direitos, né, que beneficiem empresários. Eu vou destacar, embora tenha gente que não esteja mais no STF hoje, porque isso são dados, né, compilados, que foram sintetizados até 2022, então, sei lá, por exemplo, Rosa Weber nem tá mais lá, né, no STF, mas tá lá, o Gilmar Mendes é o destaque que eu vou fazer, que 100% sempre votou com os empresários, e é o que liderou, né, essa audiência da pejotização aí na última segunda-feira, na semana passada,
e que convidou um monte de representantes supostamente para fazer um debate amplo e democrático sobre o tema da pejotização. Ele convidou um monte de gente que representa interesses dos empresários. Teve pouca gente lá, mas teve, né, representantes, salvo engano, era da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, né? Teve uma turma ali, não todo mundo que se inscreveu pró-trabalhadores conseguiu falar, mas, né, o meu destaque é com o Gilmar Mendes, que ele é o mais anti-trabalhadores, né, dessa composição que ainda está, né, na composição atual do STF. E o outro ponto, né, que eu só acho interessante, que é o Barroso. Já falei dele por outras razões aqui também nas minhas colunas, mas talvez seja o segundo mais antipovo aqui, né? Vocês veem como é contraditória a nossa sociedade, né? Quem vota por direitos e democracia em outros contextos, quando a gente vai ver nessa pauta aí dos trabalhadores, o negócio é pior, né? O buraco é mais embaixo. Mas o Barroso saiu anunciando aí que ia se aposentar antecipadamente. Já começou até essa discussão sobre quem vai entrar no lugar dele, mas que bom, né? Vai lá, Barroso, cuidar da sua vida, né? Quem sabe a gente tenha uma pessoa que consiga entrar no lugar dele, indicada ainda pelo governo Lula, que seja, né, mais pró-trabalhadores nas suas decisões, né? Mas acho que foi a história de sintetizar um pouco o que vem sendo, né? Não é nenhuma novidade, né, que Gilmar Mendes seja antitrabalhadores, mas essa é a pessoa que está querendo supostamente, né? E aí com isso que eu vou puxar esse meu encerramento de coluna, né? Com o show de horrores, né? Já foi comentado por outras pessoas muito mais especialistas do que eu em termos, né, das técnicas, das questões técnico-jurídicas que estão sendo desrespeitadas ali numa discussão como essa, que deveria ser muito séria, mas que foi nos termos que eu aprendi, foi uma pataquada, né? Assim, se a gente fosse falar no informal. Mas, né, eu vi o Souto Maior, a Magda Biavasque, várias pessoas que são especialistas fizeram até um debate no mesmo dia, né, comentando, entre outras coisas, que é quase como se fosse um delírio que eles fizeram ali, né? Colocaram como se fosse um Brasil com dois Brasis, duas constituições, a Constituição que existe e a Constituição que eles estão pautando é outra, né? Não é a que já prevê direitos trabalhistas, que prevê direito do trabalho, justiça do trabalho, que já estão lá assegurados, né, dentro da nossa Constituição, que a gente só deveria efetivar. Eles ficam prevendo um futuro supostamente inovador. Essa palavra tem me incomodado cada vez mais. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes as pessoas estão travestindo, por mais que pareça, né, uma palavra muito sobre novidade. A gente tem visto, né, muita discussão sobre quem se propõe a ser inovador, trazendo muito do atraso, né, de volta para a nossa sociedade, e o STF basicamente está querendo pautar, né, liderado, né, pelo menos esses grupos que estão próximos aí do Gilmar Mendes, ali internamente do STF, estão querendo pautar supostamente o que seria uma modernização trabalhista, uma inovação da nossa legislação trabalhista, a nova realidade, né? Que a gente já falei aqui, que eles tratam a CLT como se fosse uma vaca sagrada, né? Que a gente não tem que sacralizar, né, mais nada, tem que sair profanando tudo, né? E aí a história que me incomoda nisso, que até eu brinquei antes, né, de começar a coluna, que parece que eu não aguento mais até, né, assim, de falar disso, porque é uma coisa que é muito difícil da gente extrair alguma esperança, né, desse espaço, mas eu acho muito interessante provocações que eu ouvi, duas que eu ouvi essa semana. Uma delas era, né, um conjunto de pesquisadores, pessoal do Fair Work. Eu vou ver se eu trago, né, alguns resultados das pesquisas que eles têm feito sobre trabalho por aplicativos e etc., para denunciar justamente o que não tem nada de inovador, né, nessas empresas aí por plataforma, e o quanto que elas destroem, né, direitos trabalhistas e não estão trazendo tanto benefício assim como elas alegam para a sociedade. Eles fizeram um texto essa semana falando, não deveria nem, por que essas empresas não deveriam nem existir, né? E aí essa é minha tentativa de respiro de fim de coluna, e eu quero conseguir trazer uma coluna mais otimista, né, num futuro próximo, quem sabe, para tratar de pautas que a gente consiga ser propositivo, de coisas, né, favoráveis para a classe trabalhadora que pareçam, né, que tenham um ar de viabilidade. Eu achei muito bom ter gente provocativa que está tentando pensar fora desse parâmetro, né, do que
do que o STF nos coloca como que é a pauta, ou do que a direita nos coloca como que é a pauta, e a gente só resiste, só tenta colocar defesas, né, em relação a isso, que é, assim, o que é inovação de verdade? O que é modernização de verdade? A gente não tinha nem que estar usando carro por aplicativo e fazendo esse recurso a entregas, transportes de forma individualizante, como a gente vem fazendo. Isso não tem nada de moderno. Para mim, o que é moderno, né? E aí vou deixar isso no ar, que é o que eu quero voltar a tratar aqui em breve. Para mim, o que é moderno é a proposta que está sendo encabeçada pela Luísa Erundina né, nas nossas instâncias aí de Câmara, que é o quê? O Sistema Único de Mobilidade para a gente ter transporte público gratuito, passe livre no Brasil todo, né? Assim, isso para mim é inovação. Inovação é a gente sair da pauta do carro individual e a gente só pensar se em vez de colocar gasolina, ele vai ser elétrico. Né? Vamos pensar em outras formas de organização societária. Então, em breve, espero trazer aí algum comentário um pouco mais otimista, né? Porque o STF não está muito, né? não está me permitindo trazer muitas notícias otimistas e nem o Congresso. Mas quem sabe, né? A PEC 25 de 2023, quem sabe não só eu, né, mas outras pessoas se informem mais e a gente comece a arejar trazer para o nosso debate, esquentar esse debate aí sobre o que a gente deveria estar fazendo, né? E não só reagir ao que a direita coloca. É isso, gente. Sei que estamos atrasados, desculpem aqui passar um pouco do que eu previnha, eu mesma previa, né, do meu tempo aqui de coluna, mas por hoje é isso e obrigadão. Até semana que vem.